Meus irmãos, a história do ministério terreno de Jesus contempla algumas declarações impactantes que resumem bem o caráter e a obra do Senhor Jesus. Eu quero ler apenas 3 versículos que, a meu ver, são muito significativos para entendermos o impacto que Jesus produziu no seu ministério terreno e aquilo que Ele é para todos nós, os seus discípulos. João 7, versos 30 a 32, diz-nos assim: Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: Quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Jesus não era unanimidade em seus dias. Jesus não passava despercebido. Foi amado e odiado. Foi crido e rejeitado. Foi imitado e foi denunciado. Vejam, irmãos, que nesse texto da palavra do Senhor há, mais uma vez, um embate acontecendo em torno da pessoa de Jesus. Segundo aquilo que João relatou, Jesus já havia realizado sinais extraordinários, como transformar água em vinho em Caná da Galileia. Jesus já havia demonstrado firmeza ao repreender aqueles que transformavam a casa dele em comércio. Jesus já havia chamado à mudança profunda uma mulher conhecida por seus descaminhos no campo moral em Samaria. Jesus já havia realizado a cura do filho de um oficial muito conhecido naqueles dias. Curou um paralítico, multiplicou pães e peixes, andou sobre o mar, disse de si mesmo ser ele o pão da vida, o pão que desceu do céu. Ninguém falava o que ele falava, ninguém falava como ele falava, ninguém fazia o que ele fazia, mesmo estando na memória do povo judeu e nas Escrituras, os relatos, por exemplo, daquilo que fizeram Moisés e Elias. Jesus era exclusivo da forma como falava, acerca do que falava, a quem falava, isto é, a todos, em qualquer lugar e em quaisquer circunstâncias. Jesus era exclusivo também naquilo que fazia. Jesus foi atraindo cada vez mais esse conflito em torno dele. Pessoas o seguiam, pessoas desejavam ver os sinais que ele realizava, pessoas desejavam o pão que ele multiplicava, pessoas o odiavam, pessoas o perseguiam, pessoas queriam prendê-lo e matá-lo, mas mesmo a prisão e a punição injusta somente aconteceu depois que ele cumpriu toda a missão que o Pai, com quem ele era um, lhe confiou. A palavra do Senhor nos mostra no texto que eu li, que quiseram pôr a mão em Jesus e prendê-lo, depois de tudo que ele fez e disse entre os judeus, depois de tudo o que ele pronunciou publicamente em Jerusalém, mas ainda não era chegada a sua hora, é o que diz o verso 30. Não faltaram planos e tentativas para que isso acontecesse, mas Jesus somente se deixou prender e somente assumiu a cruz, depois de ter realizado toda a obra que ele intentou realizar diante dos homens. Vejam aqui mesmo em João, no capítulo 7, o verso 25, quando alguns em Jerusalém diziam: Não é este aquele a quem procuram matar? Estão querendo matar a esse Jesus, não é isso? E muitos diziam: Por que querem matá-lo? As respostas eram muitas, porque ele diz coisas que ninguém deveria dizer. Ele diz que ele é o próprio Deus, porque ele
realiza sinais extraordinários que atraem muita gente a ele. E isso está fazendo com que muitos deixem de ouvir fariseus, saduceus, zelotes, tantos grupos, tantos partidos que disputavam a preferência da nação. Vejam, irmãos, em João capítulo 2, nos versos 23 a 25, quando é dito de novo sobre Jesus, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Esse é o conflito que está permanentemente em torno de Jesus. Mesmo sob tantas ameaças e críticas, muitos creram em Jesus e disseram: se ele não é o Messias, então ainda virá um Messias que será capaz de fazer algo mais extraordinário do que ele tem feito. Essa interrogação, na verdade, irmãos, parece ser uma afirmação. Não é possível que alguém faça mais do que ele tem feito. Ele nos ser exclusivo. Vejam em João, no capítulo 7, verso 13, quando diz que ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Muitos creram em Jesus, mesmo sendo abertamente condenados por isso, ameaçados. Muitos creram em Jesus, confessando que jamais alguém falou como ele e que jamais alguém fez o que ele fez. Nós, os cristãos, continuamos dizendo isso. Estávamos em nosso pecado, distanciados do Senhor Jesus Cristo, porque Ele, santo como é, não tem qualquer consórcio com o pecado. Quando Ele nos salvou misericordiosamente, nos perdoou diante da nossa confissão de arrependimento sincero, nós o conhecemos como aquele que nos libertou da escravidão ao pecado, aquele que nos trouxe paz com Deus, aquele que nos deu propósito para o viver, liberdade e a maravilhosa segurança de que, se partirmos desse mundo a qualquer tempo, não há o que temermos, não precisamos temer coisa alguma. Olhem para o texto bíblico. Enquanto crescia o conflito em torno de Jesus, as disputas, as narrativas, é ele o Messias ou não? É ele apenas um profeta ou não? É ele um mestre a quem devemos imitar ou não? Muitos sinais eram realizados. Esse momento do texto bíblico, irmãos, a palavra do Senhor mostra que os sinais realizados por Jesus já eram um forte argumento para dizer: ele não é uma pessoa qualquer, existe algo extraordinário nele. Mas mesmo entre aqueles que realizaram sinais extraordinários, ele é exclusivo, pela quantidade, pela forma, por tudo aquilo que ele tem feito. A palavra sinais na língua grega, que está aí no versículo 32, é semeia. Ela pode ser traduzida, irmãos, como uma marca distintiva. O que são esses sinais? São os sinais que indicam quem é aquele que os realiza. É nesse sentido que a palavra do Senhor, por 77 vezes no Novo Testamento, fala dos sinais realizados por Jesus. Sinais que não apenas serviam para demonstrar poder, como tantos homens desejam. Sinais que, acima de tudo, existiam para dizer: vocês lembram que em todas as épocas, quando o Senhor quer validar alguém, quando o Senhor quer validar a mensagem de alguém, Ele permite que sinais extraordinários sejam realizados? Pois atentem para Jesus, mas vejam a quantidade, vejam aquilo que Ele faz. Esses sinais querem indicar muito mais, que chegou um tempo especial, com alguém especial que é exclusivo, que é o Senhor Jesus. Irmãos, olhem para os sinais de Jesus e vejam o próprio Jesus. Os sinais realizados por Jesus indicavam a sua divindade. Por favor, volte o seu olhar para Nicodemos,
relatado no capítulo 3 de João. Eu quero destacar os versículos 1 e 2. E veja que o que Jesus realizou impressionou esse homem que examinava as Escrituras, que aguardava o Salvador, que desejava muito conhecer o Messias, que queria conhecer Cristo. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, isto é, uma autoridade religiosa e social entre os judeus. Este de noite, lembrem que muitos estavam vigiando quem seguiria Jesus. Lembrem que muitos estavam condenando quem se aproximava de Jesus. Nicodemos, um fariseu, um homem da lei, um homem das Escrituras, iria ver Jesus. Ele vai de noite ver Jesus. Foi ter com Jesus, ele disse: mestre, rabi. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Então notem, irmãos, que Nicodemos já está dizendo: olha, a sua vida, o seu caráter absolutamente reto, que nós temos examinado exaustivamente. Aquilo que você diz, que é absolutamente harmonioso com o que está escrito, com aquilo que está na palavra. Nós sabemos que és um mestre, tens autoridade para ensinar as verdades de Deus. Sabemos que vens da parte de Deus, és um mestre não humano, mas um mestre que vem de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Por um lado, Nicodemos está, assim como tantos judeus, lidando com essa crise. Nós já ouvimos falar que ninguém saberia de onde viria o Messias, muito embora haja a profecia dizendo que ele nasceria em Belém da Judeia. Mas havia essa crença comum. E nós sabemos quem é Jesus, é o filho de José e de Maria. Jesus, o Nazareno. Apesar dessas lutas interiores, Nicodemos começava a considerar: ele é um mestre, eu preciso ouvi-lo, eu preciso aprender com ele. Ele é um mestre diferenciado, é um mestre que vem da parte de Deus. Mas Nicodemos ainda entendia que ele não era o próprio Deus. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos ainda não havia entendido. De fato, Jesus é exclusivo. É mais que Moisés, é mais que Elias, é mais que qualquer profeta. É o próprio Deus que, como está escrito, viria a nós na pessoa de um menino que nasceria de uma virgem. Irmãos, os sinais realizados por Jesus indicavam, como diz Nicodemos, que ele só podia ser da parte de Deus. Mais que isso, pela palavra de Deus compreendemos que os sinais de Jesus indicavam a sua unidade com o Pai. Como ele mesmo diz: eu e o Pai somos um. Aqui nós encontramos base na palavra de Deus para reconhecer que os sinais dele demonstravam a sua unidade com o Pai, o seu lugar exclusivo nos planos do Pai. Por essa razão, os sinais operados por Jesus jamais seriam superados. Quando perguntam: quando vier o Cristo, já que vocês dizem que ele não é o Cristo. Cristo também é uma palavra da língua grega que é transliterada para a língua portuguesa. É Christos. Qual é a tradução? É ungido, ou escolhido, ou enviado dos céus. É o título do Salvador que viria do céu. Se ele não é o Salvador, então vocês acham possível que exista alguém que faça mais sinais do que este homem tem feito? Meus irmãos, volto a dizer, essa pergunta contempla a seguinte declaração: nunca se viu tais sinais. Não é possível que alguém faça tudo que Jesus tenha feito. Com certa humildade até os homens diziam: nos explique melhor como pode ser isso, ele realizar tais sinais e ele não ser o próprio Cristo. Como é possível que ele faça tudo o que ele tem feito e não ser o próprio Deus? Olhem, irmãos, para João 11:47, no contexto dessa crise, os principais sacerdotes e fariseus se reúnem, nível de tolerância absolutamente esgotado com Jesus, planos para matá-lo, sufocá-lo, calá-lo. Os principais sacerdotes e os fariseus convocam a reunião de um grande conselho, que tinha grande autoridade naqueles dias.
Os notáveis de Israel, na política, na religião, estavam reunidos e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? O ser humano é capaz de fazer isso, irmãos. É capaz de dizer: ele é divino. Ele opera sinais, não é truque, não é engodo, ele não é um falso profeta. Nós vimos quando ele levantou enfermos. Nesse contexto aí, irmãos, a crise é profunda, porque Jesus passou dos limites. Jesus esperou o terceiro dia depois que Lázaro, o irmão de Marta e Maria, morreu, para ir ao sepulcro, que já estava mal cheiroso, e dizer: Lázaro, sai para fora. Lázaro, ressuscita. Meus irmãos, depois disso tudo, a palavra do Senhor mostra que essa reunião é a seguinte: olha, tudo bem, ele é divino, não dá para negar. Irmãos, nós estamos falando do testemunho de muita gente. A Bíblia é um livro extraordinário. A Bíblia apresenta fatos públicos, registrados por outros autores que não autores das Escrituras. Fatos amplamente conhecidos que sustentaram o cristianismo primitivo. Os primeiros cristãos, depois da morte de Jesus, perseguidos, ameaçados, eles diziam com autoridade: vocês conhecem quem é Jesus, varão aprovado por Deus, que realizou grandes obras. Quantas vezes Pedro e Paulo, em especial no livro de Atos, olham para os judeus e dizem com toda a autoridade: vocês sabem quem é Jesus, a quem vocês crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou. Vocês sabem que ele ressuscitou e apareceu a muita gente. Vocês sabem de todos os sinais que ele realizou. Irmãos, nós estamos falando de um grupo agora desesperadamente agindo com cinismo, à base de mentira, dizendo: olha, ele é divino mesmo, ele faz sinais, nós estamos ameaçados, não há outro jeito. Ele está fazendo tantos sinais e nós não estamos fazendo nada. Veja o que diz o versículo 48, João 11, 48: se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Você entende o que um grupo que não tem temor a Deus, mas que domina a religiosidade é capaz de fazer? Vejam bem, ele vai nos anular, ele vai atrair a atenção de todos. Os romanos que não toleram qualquer tipo de rebelião virão aqui e eles vão tomar o nosso lugar, vão dizer que somos incompetentes para manter o nosso domínio sobre o nosso povo e vão tomar Israel de uma vez por todas. Não vai mais existir essa pretensa paz que Roma nos garante. Irmãos, é isso que fazem com Jesus, porque eles sabiam, nunca se viram tais sinais. Pessoas tementes a Deus já não podiam mais negar. Pessoas sérias, pessoas honestas como Nicodemos, na reunião do Sinédrio já estava dizendo: gente, olha, se vem de Deus, nós não vamos ter como fazer coisa alguma contra isso. Pessoas já estavam dizendo abertamente: não há como negar, não é truque, não é balela. Ele faz aquilo que ninguém é capaz de fazer. E muita gente já tem testemunhado desses grandes sinais. Meus irmãos, eu imagino o privilégio de alguém ter visto Jesus mandar Lázaro ressuscitar. Que privilégio. Imagino, irmãos, a alegria de alguém que estava com a multidão faminta dizer: eles estão pegando o pão e o peixe do cesto, mas não acaba. Que coisa impressionante, eu imagino tudo isso. Mas eu não preciso imaginar o maior de todos os sinais que Jesus foi capaz de realizar em minha vida. Eu sei o que é isso, e você que é crente em Jesus sabe. Nós não tínhamos nenhum desejo de servir ao Senhor. E a nossa carne nos pede todo dia para pisarmos fundo no acelerador da iniquidade, do mundanismo, do materialismo. Nós sabemos, irmãos, do que há em nosso coração. Irmãos, cada crente sincero, piedoso, temente a Deus sabe como é capaz de pensar e de fazer coisas más. Nós sabemos, irmãos, que nós não somos bons, como a filosofia do nosso tempo tenta dizer: olhe para dentro de você, toda a beleza do mundo e toda a resposta está em seu coração, confie em seu coração. Nós sabemos, irmãos, da miséria dos nossos pensamentos, da gravidade dos nossos pecados, nós sabemos do quanto ofendemos a Deus.
Eu sei de um milagre, irmãos, e vocês são verdadeiros milagres. E o maior milagre, como cantamos, o Senhor já operou. Eu sei de vidas aqui, que se não existisse um Deus vivo e verdadeiro, e que se não houvesse poder no santo nome de Jesus, não estariam nesse lugar, porque não existe vantagem nenhuma para um homem sem Deus estar num lugar como esse. Eu sei do milagre, que é transformar um adúltero num homem fiel. Eu sei do milagre que é transformar um homem escravo do dinheiro num homem abnegado, capaz de repartir os bens. Eu sei do milagre que é um homem idólatra, cheio de crendices e superstições, atordoado porque não quer passar debaixo de escada, que odeia gatinho preto, que tem medo se alguém pedir para ler a sua mão, o que é que pode dizer do futuro? Eu sei o que é Deus transformar um homem desse com um coração cheio de temores, cheio de crendice, sem fundamento algum. Gente que crê que pedra pode curar doença, que pirâmide na casa traz bons fluidos. Eu sei o que é o poder do Evangelho, que dá a um homem desse temor ao Deus santo, ao Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e faz com que ele viva absolutamente na dependência e no temor de Deus. Jesus realizou grandes sinais, grandes maravilhas, a meu ver, o maior de todos, a transformação de corações que não amavam o Senhor, que não queriam viver segundo a vontade do Senhor, que não desejavam mudança de vida, que não tinham qualquer interesse em viver aprovados por Deus. Abram a Bíblia em João capítulo 6, versículo 2, veja o que diz a palavra do Senhor. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Agora vejam, João 6, verso 26, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Jesus está dizendo, os meus sinais servem para indicar quem eu sou, e que eu sou a resposta à angústia de vocês, a busca de vocês por Deus, a necessidade de vocês por esperança eterna. Mas tantos de vocês me seguem porque acham impressionante ver um paralítico andar. Ou por quê? Porque numa época de tão grande dificuldade para se encontrar o pão, vocês sabem que em algum momento eu posso multiplicar pães e vocês vão comer de graça até se fartarem. Mas meus irmãos, olhem para João no capítulo 7 e vejam os versículos 45 e 46. A crise, como eu disse, era grande, a tensão aumentava. Mandaram guardas prender Jesus. E sabe o que acontece com os guardas que ouviram Jesus e que conversaram com Jesus? Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhes perguntaram: por que não os trouxestes? Por que não trouxestes? Cadê Jesus? Que vocês não trouxeram? Vocês foram em grande número prender Jesus, e cadê Jesus? Responderam eles. E eu fico pensando, irmãos, naqueles guardas, cabisbaixos, como quem dizia: nós nem sabemos dizer porque não trouxemos. Tudo que podemos dizer é que jamais alguém falou como este homem. Eles foram prender Jesus e voltaram aprisionados pela doutrina de Jesus. Meus irmãos, Jesus realizou grandes sinais maravilhosos, mas o grande sinal foi esse aí, foi transformar corações. Guardas armados que foram prendê-lo, ouviram a espada do Espírito desembainhada por Jesus, por meio das palavras de Jesus, e disseram: ninguém jamais falou de nossa vida como ele fala, ninguém jamais nos confrontou como ele confronta com autoridade, ninguém jamais nos apontou caminhos de nova vida e esperança como ele. Nós não soubemos o que fazer quando nós ouvimos o que ele tinha para dizer. Isso porque os sinais realizados por Jesus tinham um alvo exclusivo, irmãos. Alguém ainda fará sinais maiores do que este homem tem feito? Os fariseus ouviam a multidão. Os fariseus agora estavam em crise, convocando reuniões com os principais sacerdotes para dizer o que vamos fazer. Se continuar assim, todos crerão nele. O alvo de Jesus, primeiramente, era que Deus Pai fosse glorificado. Está escrito aí em João 7, no versículo 28, e também no versículo 29,
Jesus dizendo o seguinte: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Eu não vim, e não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Os irmãos fazem ideia da ousadia de Jesus? Jesus diz assim: olha, vocês estão questionando de onde eu vim. Vocês não somente me conhecem, vocês já sabem o que eu sou capaz de fazer, vocês têm visto os meus sinais, mas também vocês sabem de onde eu sou, vocês sabem que eu sou da parte de Deus, vocês sabem que eu vim de Deus, vocês sabem disso. E eu não vim porque eu quero, eu vim porque Deus me enviou, o Deus que vocês não conhecem. Irmãos, Jesus olha para pessoas que diziam: nós conhecemos Deus e queremos ensinar a todos quem é Deus, o que Deus aceita, como agradar a Deus. Jesus diz: vocês não conhecem Deus, eu vim dele, da parte de Deus, e vocês não conhecem, porque vocês rejeitam a mim que sou um com Deus. Vejam, irmãos, o versículo 29, Jesus diz: eu o conheço. Irmãos, pode parecer sem propósito quando o pregador fica falando aqui da tradução, da palavra original, mas irmãos, é necessário. Quando Jesus diz aqui, eu conheço, Jesus está falando de intimidade. Você sabe que muitas vezes quando a palavra de Deus fala de um casamento, e um homem passa a ter vinda íntima com a mulher, diz que o homem conheceu a mulher. Irmãos, é sinônimo de intimidade. A forma como esse texto é construído, nos leva a entender claramente que Jesus está dizendo assim: eu sou um só com o Pai. Quando um homem conhecia uma mulher, na linguagem do Antigo Testamento, principalmente, está dizendo o seguinte: ele tornou-se uma só pessoa com a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Está no livro de Gênesis, é repetido no Novo Testamento, na carta aos Efésios, por exemplo. Irmãos, Jesus está dizendo algo que era escandaloso. Todos entenderam quando ele disse: olha, vocês não conhecem de quem eu venho, mas eu conheço, sabe por quê? Eu sou um com ele, eu não sou uma sombra dele, eu não sou um enviado dele, eu sou ele mesmo, que é um Deus trino, que se revela também na pessoa do Filho encarnado, que sou eu. Eu conheço, porque eu venho dele e fui por ele enviado, eu sou ele. Aí, irmãos, não é mais possível voltar atrás. Você verá em todo o Evangelho de João a tensão crescendo, até que Jesus é traído, injustamente aprisionado, maltratado, crucificado e morto. E graças a Deus, ressuscita, ascende aos céus, de onde continua reinando absoluto como Senhor da glória. Por consequência, meus irmãos, Jesus, que queria glorificar o Pai, estava anunciando o reino que seria instalado em breve. Jesus estava falando de algo muito maior do que os sinais. Os sinais indicam, os sinais apontam, os sinais são como as placas dizendo a você que determinada cidade está a 50 quilômetros, depois a 10 quilômetros, depois diz que você está a 500 metros, depois te diz bem-vindo, você chegou a tal lugar. Os sinais de Jesus estavam indicando a chegada do reino, e Jesus estava trabalhando para transformar vidas. Os sinais mostram que Jesus é exclusivo, e você não será capaz de desconsiderá-lo. Você pode rejeitá-lo, mas fazer de conta que ele não existe, isso não é possível. A presença de Jesus na história é tão marcante que a dividiu em dois grandes blocos. Não é possível desconsiderar Jesus. Existe um mundo antes de Cristo, e existe o mundo que o conhecemos como depois de Cristo. Não é possível negar que esse é o nome mais conhecido da história. Não é possível negar que é o nome que mais tem influenciado vidas em toda a terra. Não é possível negar que o cristianismo, perseguido como tem sido ao longo da história, a igreja de Jesus Cristo, perseguida como tem sido ao longo da história, a Bíblia que tem sido atacada como tem sido ao longo da história, não sobreviveriam se não fosse tudo isso da parte de Deus dado a cada um de nós. Você não será capaz de desconsiderar a exclusividade de Jesus Cristo. Você não será capaz de se isentar disso. Qual é a sua posição
acerca do Senhor Jesus Cristo. O que você diz dele, de quem ele é e de tudo que ele faz. O que você diz dos sinais de Jesus. A minha oração é que você considere que toda a crise consequente à aceitação a Jesus vale a pena, para que você viva na presença e para a glória daquele que é exclusivo. Não existirá outro alguém que possa substituir Jesus Cristo em sua vida. Não existirá outro nome que possa realizar somente aquilo que Jesus Cristo pode realizar em sua vida. A minha oração